Quero falar para vocês hoje a respeito do envelhecer. Vamos conversar sobre um assunto em um livro de grande importância nesse tema. Um livro escrito por Zweig, uma junguiana. O envelhecer, ele não se resume só a perdas, a doenças, a aposentadoria, mas é uma fase cheia de possibilidades de transformação interior. Então, a Connie Zweig, nesse livro O Trabalho Interior da Alma, The Inner Work Age, vamos olhar para o envelhecimento como uma jornada espiritual e psicológica, como ela sugere, como um rito de passagem que pode nos tornar mais inteiros e mais verdadeiros. Também não é um livro de falar somente o que é bom e fazer uma espécie de consolo, nada disso. É uma realidade que a gente precisa fazer contato. Ele é apresentado por diversos autores como um guia profundo para a vida tardia, porque ele leva a sério o mundo interno, a sombra e as tarefas espirituais do envelhecer. A sombra, vamos lembrar, é aquela personalidade nossa que desconhecemos. Leva também a sério as tarefas espirituais do envelhecer. Então, em vez de falar só em envelhecimento positivo, essa obra da Zweig vai nos convidar a encarar também o medo, a perda, a crise de identidade, o preconceito da idade. Que idade? A idade interna e externa. Bom, eu perguntando quantos anos você tem, você vai dizer a idade externa. Mas qual será a sua idade interna? Como é esse preconceito interior do ser velho? Há uma variação enorme. Tem pessoas que desvalorizam. Externamente, na cultura também, há muitos que acham que o velho não pode fazer determinadas tarefas, como a internet, por exemplo, porque pertence a um mundo anterior. E aí é onde a pessoa idosa nem tenta. No entanto, esse vídeo foi eu mesmo que fiz, eu mesmo que criei a parte, vamos dizer, técnica. Esse caminho que a Zweig fala dialoga diretamente com a psicologia junguiana. A velhice como etapa em que a alma pede mais espaço do que os papéis sociais e que a sombra e o self se tornam temas centrais, porque vejam, os papéis sociais precisa ceder lugar à alma. Então, se é um general e se prende a essa persona, aí não há lugar para a alma. Envelhecer não é só perder força. Eu fiz um texto analisando um livro que eu gosto muito, que é o livro de Hemingway, O Velho e o Mar. E esse texto, eu vou ler o último parágrafo que eu fiz. Como conviver com um corpo que de vigoroso e jovem torna-se vagaroso, modificado em sua aparência, abandonando a beleza da juventude e cansado, desajeitado? Para isso precisamos encontrar o caminho da transcendência. Não podemos abandonar o barco que dá sentido à vida. Vamos poder olhar a morte no horizonte, acolhê-la como parte do viver e simbolizar o morrer para extrair alguma graça da experiência, pois qualquer experiência pode gerar alguma satisfação. Eu fiz também um podcast que se encontra lá no Instituto Junguiano, no nosso site www.ijba.com.br. Eu quero convidar vocês a pensar qual a idade interna que você tem, porque o que muda não é o ego, o que muda é a alma, que começa a nos conduzir se deixarmos. Então faça a pergunta, medite sobre isso.
Qual é a minha idade interior? Quantos anos estou fazendo hoje na minha idade interior? Isso é de muita importância. Essa autora, ela descreve o envelhecer como uma passagem do papel para a alma. Saímos de identidades muito ligadas a trabalho, produtividade e desempenho para uma identidade mais enraizada na essência. Um psicólogo, Ramdas, ele chamava essa mudança de sair da pequena sala do ego para a consciência amorosa, na qual o valor da pessoa não depende mais do que ela produz ou do que ela realiza. O ego, que nós pensamos ser o eu apenas, ele é essa pequena parte que faz com que tenha que ceder o seu lugar de identidade para poder permitir que a alma ocupe esse lugar, que a essência venha para esse lugar. Então, na velhice, a pergunta deixa de ser o que eu faço e passa a ser quem sou eu, quando todos esses papéis se afastam um pouco da gente. O que é que eu fazia? Essa é a minha identidade? Esse sou eu? Não. Agora eu não preciso dessa identidade, preciso saber o que minha alma me pede. Existe a situação na mente dos opostos, onde tudo concebemos pela consciência como se tivesse um lado só. Nesse momento você está criando também a traição. Não há como trair sem antes ter confiado, né? Pode nunca ocorrer, mas se você acredita em alguma coisa, também vai ter a dúvida lá no inconsciente. O que é importante é que nessa tensão dos opostos, ser e fazer, ganhos e perdas, vitalidade e fadigas, é isso que nós vivemos. Então, não vamos romantizar, não vamos negar, envelhecer de dentro para fora. Isso é o que nos importa. Porque a idade interior muda o foco. Menos performance e mais presença. Precisamos de menos aplausos e muito mais alma falando. Qual o sentido qual é o sentido que deixa de vir do aplauso externo e nasce de coerência interna? Então, as pessoas quando se aposentam, é como se houvesse ali um mensageiro divino. Tanto que a autora, a Zweig, ela faz uma comparação com uma imagem até muito forte, assim como o Buda encontrou os 3 mensageiros divinos: velhice, doença e morte. A aposentadoria hoje pode funcionar como um quarto mensageiro. Então, velhice, doença e morte e aposentadoria. Quando o trabalho termina ou muda radicalmente, muitos se sentem vazios, desorientados, como se tivessem perdido o próprio rosto, o indivíduo sem rosto. Esse vazio, em vez de ser só problema, pode ser um chamado para perguntar o que a alma está me pedindo agora, e não apenas qual é o próximo projeto. Vou falar de um caso, um caso clínico. No consultório e na supervisão, o que mais aparece não é o problema da idade em si, mas o choque entre os papéis antigos e o que a alma está pedindo agora. Quando eu digo no consultório e nas supervisões, porque o Instituto Guiana da Bahia realiza curso de pós-graduação e eu supervisiono grupos de pessoas, etc. Então, é comum ver o idoso, né, que se aposentou por fora, mas segue internamente presa ao ideal de produtividade, ou que sente vergonha de desacelerar, como se descansar fosse fracasso. O que essas histórias me mostram é que a crise de identidade no envelhecer não é sinal de fraqueza, e sim um chamado para reorganizar a vida a partir de dentro.
menos currículo e mais de coração. Muito bem. Essa Connie Zweig relata um sonho que ela mesma teve aos 68 anos de idade. Nesse sonho, ela vê uma antiga colega de escola que rouba sua bolsa. E ela percebe que sua identidade não está mais em documentos, corpo ou papéis fixos. É uma das coisas que, ao acordar, ela refletiu no sonho, né? Esse sonho, todo sonho está trazendo um retrato da alma naquele momento. Então, o que que esse sonho está dizendo? Que há uma crise de identidade da velhice, porque agora é outra identidade. Quando papéis, aparência, produtividade e relevância social enfraquecem, aí surge a pergunta: quem sou eu sem isso? Sem ser o professor, sem ser o médico, enfim. A crise não é sinal de fracasso, é sinal de que a forma antiga da identidade precisa morrer um pouco, para que um sentido mais amplo de si possa nascer. No campo junguiano, a sombra é o conjunto de aspectos que nós rejeitamos de nós mesmos, mas também tem nessa sombra aspectos como os nossos talentos, desejos que ficaram guardados no escuro. E a gente não enxergou para desenvolver isso. Em relação à idade, muitos carregam a sombra, imagens inconscientes de velhice como fraqueza, como inutilidade ou perda total de valor, que depois se voltam contra a própria pessoa. Imagine, achar que perdeu o valor porque se tornou um idoso. Talvez essa questão do idoso que chega a ter demência por uma questão biológica que favorece, possa haver pensamentos preconceituosos e generalizando como se houvesse uma decadência cognitiva, e não é assim. Uma coisa é quem tem um adoecimento, outra coisa é quem está cuidando do seu corpo, se preservando. Uma das coisas que mais desenvolve o nosso processo mental para formar aquelas neurosinapses de um hemisfério a outro, o indivíduo ficar lúcido, até se tiver um Alzheimer, essa pessoa vence o Alzheimer, é a imaginação. E não há nada melhor para se imaginar do que a literatura, a boa literatura. Então, o trabalho interior da idade inclui reconhecer que tipo de preconceito eu tenho internamente. Eu posso chamar isso de ageísmo interno. A voz que diz: "Não quero ser como os velhos", mesmo quando o corpo e o tempo já apontam para essa fase. Ora, você está velho porque não morreu antes, então está podendo apreciar mais da vida. E melhor que possa usar esse momento como uma passagem, novamente uma outra etapa da vida, assim como foi a adolescência, depois adulto. E muitos que queiram aprender essa linguagem moderna da internet, porque, nós somos todos imigrantes, né, no mundo da internet. Mas tem os nativos, os que nasceram depois do ano 2000 e faz uma grande diferença. Então, empresas preferem contratar pessoas mais jovens, assumindo que trabalhar mais velho não tem energia para inovação. Ora, não é bem assim. Quantas pessoas têm muito mais sabedoria com o acúmulo das experiências e condições de fazer uma inovação? Agora eu queria fazer uma classificação. Os 3 portais que nós devemos considerar: a consciência pura, a sombra e a mortalidade. Vamos falar sobre esses 3. Esses 3 portais é bem descrito por Zweig, O Trabalho Interior do Envelhecer. Esse livro fala desses 3 portais. Para envelhecer de dentro para fora, o que é que precisamos?
Aí vem o primeiro portal, consciência pura. Mas o que é que a gente chama de consciência pura? Essa capacidade de testemunhar pensamentos, medos e papéis a partir de um centro mais silencioso, que não se confunde totalmente com o ego. Estou aqui falando para vocês, mas tenho uma consciência pura de estar testemunhando meu pensamento, meu fluxo de ideia, o que eu sei a respeito de mim mesmo. Então, é a partir de um centro mais silencioso que não vai me confundir com o ego. É uma reflexão. A consciência da sombra, nós falamos aqui várias vezes da sombra, que é um arquétipo, um conceito junguiano, que descreve esse arquétipo como tudo aquilo que está escondido da consciência. Às vezes a gente toma consciência, mas não é somente tomar consciência que a sombra desaparece e precisa da psicoeducação, do treino, mas tomar consciência vai ser muito importante para saber que algo que pertence a mim, eu preciso abraçar e não botar para fora ou fazer com que aquilo, como se não existisse em mim, fazer uma cisão, brigar com aquilo que é parte da minha personalidade. Então, a consciência da sombra nos ajuda a ver os personagens internos. Por exemplo, o soldado leal, que na Segunda Guerra, um grupo de japoneses, depois de 2 anos que a guerra acabou, descobriram esse pessoal de prontidão. Bom, disseram que a guerra acabou. Foram para suas terras, mas continuaram como o soldado leal. Ele não mudou essa identidade para ser ele, para deixar a alma ocupar lugar. O fazedor, o indivíduo que sempre faz o almoço, o jantar, sempre faz as situações de convívio, enfim. O eterno jovem, isso também tem. Eu me lembro do filme Morte em Veneza, que quando o protagonista vem passar férias em Veneza, ele se confronta com um idoso fantasiado de jovem, e aquilo é uma sombra para ele, porque dá um impacto. Uma maneira da gente perceber a sombra é quando a gente é afetado por algo que a gente encontra. Uma coisa é julgar assim, não é bonito e tal, outra coisa é ser afetado. Ele não conseguia se desligar daquilo e foi viver em Veneza, a questão de pintar o cabelo branco de preto, enfim. Fazer o barbeiro devolvendo a juventude dele, né, como de uma forma artificial. Então, esse pessoal, como soldado leal, que podem ter servido no passado, mas agora podem ficar sabotando a travessia, o que não é bom. A gente precisa atravessar essa ponte. Não temos na nossa cultura aqueles rituais que demarcam: "Olha, acabou aí a adolescência, acabou essa fase adulta, estamos no na envelhecência", né. Então, o conto ao qual eu poderia fazer uma referência é um conto de Machado de Assis, ele se chama O Espelho. Nesse conto, o Jacobina, que é o narrador, apresenta a ideia de que cada pessoa tem 2 almas: a alma interior, que é a essência individual verdadeiramente própria, e a alma exterior, a imagem construída por meio do olhar e reconhecimento de outros, incluindo símbolos como uniformes e títulos. Ao ser promovido a alferes da Guarda Nacional e vestir a farda, Jacobina percebe que sua identidade passa a depender dessa alma exterior. Ele não consegue ser ele fica diante do espelho, quando tira essa farda, torna-se incapaz de se reconhecer. Olha no espelho e não se reconhece, se sente vazio completamente, despersonalizado, evidenciando como sem a validação social, sua identidade se desfaz mesmo, né. Aquela consciência da mortalidade, que é o terceiro portal. Essa consciência da mortalidade nos lembra que o tempo é limitado e, por isso,
Cada escolha ganha peso e sentido. Não é morbidez, é lucidez. Nós sabemos que ao nascer já se pode morrer, mas ninguém vai acordar pensando: será que é hoje que eu vou morrer? Sabe por quê? Porque tem um mecanismo na nossa mente de negação da morte. Simplesmente, se houvesse a lembrança da morte constantemente, em vez da negação da morte, a gente nem trabalhava, porque ficava pensando qual é o momento mesmo que chega. Bom, não é uma vida saudável pensar assim. Tem um homem de 60 anos, chamava-se João. Sempre foi o garoto da família, aquele que trazia alegria e diversão. Ele serviu como voluntário em várias causas sociais, distribuiu sopão, mas agora na aposentadoria se recusa a aceitar a passagem do tempo. Aí ele sabota essa travessia para a nova fase da vida, essa ponte que a gente tanto precisa. Aí ele evita compromissos que o façam confrontar a realidade de envelhecer. Ele prefere se envolver em atividades com jovens, buscando a validação do entusiasmo que havia na juventude. Mas isso o impede de desenvolver novos interesses e conexões significativas. Eu não saberia dizer sobre Ney Matogrosso, ele canta bem, tem uma história bonita, e mostra que tem saúde e que aposta na vida, mas eu não sei no íntimo como que é ele ter que mostrar que ainda tem voz, se está existindo algum problema desse tipo de receio daquilo que acaba, sem poder se relacionar melhor com a realidade. Não vou falar dele. O ego, que nós pensamos ser o eu apenas, ele é essa pequena parte que faz com que tenha que ceder o seu lugar de identidade para poder permitir que a alma ocupe esse lugar, que a essência venha para esse lugar. Então, na velhice, a pergunta deixa de ser o que eu faço e passa a ser quem sou eu, quando todos esses papéis se afastam um pouco da gente. O que é que eu fazia? Essa é a minha identidade? Esse sou eu? Não. Agora eu não preciso dessa identidade, preciso saber o que minha alma me pede. Existe a situação na mente dos opostos, onde tudo concebemos pela consciência como se tivesse um lado só. O que é importante é que nessa tensão dos opostos, ser e fazer, ganhos e perdas, vitalidade e fadigas, é isso que nós vivemos. Então, não vamos romantizar, não vamos negar, envelhecer de dentro para fora. Isso é o que nos importa. Porque a idade interior muda o foco, menos performance e mais presença. E não apenas qual é o próximo projeto. Vou falar de um caso, um caso clínico. No consultório e na supervisão, o que mais aparece não é o problema da idade, mas o choque entre os papéis antigos e o que a alma está pedindo agora. Quando eu digo no consultório e nas supervisões, porque o Instituto Guiana da Bahia realiza curso de pós-graduação e eu supervisiono grupos de pessoas, etc. Então, é comum ver o idoso, né, que se aposentou por fora, mas segue internamente presa ao ideal de produtividade, ou que sente vergonha de desacelerar, como se descansar fosse fracasso. O que essas histórias me mostram é que a crise de identidade no envelhecer não é sinal de fraqueza, e sim um chamado para reorganizar a vida a partir de dentro, menos currículo e mais de coração. No campo junguiano, a sombra é o conjunto de aspectos que nós rejeitamos de nós mesmos, mas também tem nessa sombra aspectos como os nossos talentos, desejos que ficaram guardados no escuro.
que a gente não enxergou para desenvolver isso. Em relação à idade, muitos carregam à sombra imagens inconscientes de velhice como fraqueza, como inutilidade ou perda total de valor, que depois se voltam contra a própria pessoa. Ora, não é bem assim. Quantas pessoas têm muito mais sabedoria com o acúmulo das experiências e condições de fazer uma inovação? Uma das considerações que eu preciso fazer no envelhecer, e que esse livro fez uma explicação muito feliz, é quando a autora mostra como doenças que mudam a vida, aquele infarto, um câncer, uma perda de mobilidade, podem tornar-se mensageiros divinos, se forem vividas como ritos de passagem. Por quê? Na medida que o indivíduo sente numa situação tão ameaçadora, aquelas defesas do ego racham. Aí cai toda aquela ilusão de onipotência. Aqueles que se dizem ateu começam a fazer orações. Aparece o medo, a vulnerabilidade, mas também uma outra escala de prioridades. É quando ela vai dizer que, inspirada em mitos e relatos clínicos, ela fala da transformação de uma ferida terrível em ferida sagrada. Então, o que nós vamos falar agora é essa transformação. Como que é isso? Porque a dor que se torna a porta para uma realidade espiritual mais ampla é quando as defesas do ego, dessa onipotência toda, caem. Então, um dos casos que deve ser fictício que tem no livro, na obra dela, é que Ana enfrenta um diagnóstico de câncer. Aí a Zweig contra esse tipo de atendimento que ela fez. A dor física e emocional é avassaladora. Leva essa mulher a questionar sua vida, as escolhas que fez na vida, e vai acontecendo a transformação em ferida sagrada, devido a essas reflexões profundas. Por quê? Durante o tratamento, Ana começou a refletir sobre sua história vivida, sobre suas relações, sobre seus valores, uma verdadeira revisão de valores. Só que essa introspecção levou a ela um entendimento de si mesma. É o que acontece quem está fazendo psicoterapia, um momento sagrado, um momento que é oferecido a si mesmo, para que essa pessoa, portanto, tenha direito a viver uma vida mais digna e fazer a conexão espiritual. Então, essa dor vai impulsionar a buscar práticas espirituais, meditação, yoga, e vai ajudar a se conectar com algo maior, que é a nossa necessidade é de viver a experiência na relação com a natureza. O pequeno ego tem que se render a isso. Ela descobre um sentido de paz e propósito que antes ela nem conhecia, antes de ter a doença. Então, por isso que é dito que a ferida terrível se transformou numa ferida sagrada. A experiência do sofrimento tornou ela mais empática. Ana começa a ajudar os outros, a outros pacientes, transformando sua dor em um canal de cura para si e para os outros. Aquela questão do curador ferido. O indivíduo, à medida que cura a ferida do outro, vai curando a sua própria ferida. Isso ocorre muito na questão da pagelança, como aquele índio que se torna pajé, são aqueles que nascem doentinhos, etc. Não vão para a guerra e a ferida se transforma em algo sagrado, e é essa ferida que faz curar os outros. E à medida que o indivíduo cura o outro, também vai
se sentindo aliviado. Então, eu achei muito interessante essa condição de dizer a transformação da ferida terrível numa ferida sagrada. Agora, como é que é feita essa revisão de vida e essa reparação? Então, outra prática central que a Zweig explica é a revisão de vida. Vamos aprender a revisitar eventos, decisões, vínculos, naquele momento que você tem para você. Não para se condenar, mas para descobrir o quanto você evoluiu, o sentido e integrar o que ficou partido. Entender aquelas questões com a consciência que você tem hoje, que deve ter evoluído e ser maior do que a que tinha na época dos acontecimentos. A gerontologia, ela já descreve a revisão da vida como uma tarefa psicológica importante da velhice, ajudando a reduzir arrependimentos, aquelas questões que o indivíduo tem como algo como se ele tivesse sido perverso, né? Foi errado, se arrepende, mas esses arrependimentos começa a costurar uma narrativa mais coerente com a consciência que tem hoje. Então, muitas vezes isso vai incluir a reparação da vida, esse trabalho de perdões possíveis, concluir negócios emocionais inacabados e até reconhecer as contribuições e vitórias reais que ocorreram na vida, não somente coisas que foram ruins e que se possa arrepender. Houve também aquelas ações dignas de elogio, de reconhecimento, de uma condição de sua própria personalidade, como momentos em que ela foi muito especial para você. Então, Ana, ao revisar sua vida, percebe que carrega esses arrependimentos sobre essas decisões passadas. Mas aí ela começa a se perdoar, reconhecendo que fez o melhor que pôde com as informações que ela podia ter nessa época, com a maturidade que ela podia ter nesse momento de vida. As pessoas evoluem. Então, quando elas olham para a sua história, olham para trás, é que vai ver o quanto evoluiu. Mas para ver o quanto evoluiu, vai perceber o quanto errou, o quanto não fez aquela reconciliação tão necessária com outros. Tem um outro caso que é contado na própria obra de Zweig, que é o caso de João. Ele se dá conta que se afastou de um amigo por um mal-entendido. Foi aquela mágoa terrível. Ao revisar sua vida, ele então decidiu entrar em contato e esclarecer a situação, restaurando a amizade. Aí sentiu uma alegria muito grande, se sentiu até uma pessoa que tem valores espirituais. E isso fez com que João pudesse ver o quanto que ele era capaz de produzir o bem, de produzir situações que antes ele nem lembrava e ficava remoendo o que errou com os seus filhos, etc. Um outro caso para ilustrar é o caso de Maria. Maria percebe que suas escolhas profissionais não refletem mais seus valores especiais. Agora ela está vendo que essa identidade profissional, essa persona, já não tem esses valores. E vai revisar sua trajetória. É quando ela decide mudar de carreira. Isso acontece muito lá no Instituto, pessoas que vão estudar psicologia de Jung e muda a sua carreira para uma carreira de autoconhecimento, de curar o outro, de aliviar sua própria ferida. Então,
Ao revisar sua trajetória, ela decide buscando algo que faça sentir mais alinhada com quem realmente ela é. Ele revisita a memória de um ente querido que já faleceu. Em vez de se apegar à dor, ele cria um ritual de homenagem, celebrando a vida dessa pessoa e trazendo um sentido de gratidão. É muito importante as pessoas queridas que não estão mais aqui e na sua mente congelou aquela imagem, a pessoa não envelhece mais, fica naquele ponto, e só a saudade te leva até esse encontro. E isso é de uma importância enorme. É como se essa pessoa não está parada na vida, mas ela está fazendo o bem que pode ser feito. E quando você faz o ritual, você, de certa maneira, vivencia a melhor experiência que pode ter com aquele que já partiu. O outro caso de Laura, ela reinterpreta eventos difíceis de sua infância e vai transformando em histórias de superação. Ela vê o quanto que ela pôde superar aquelas condições. Essa nova perspectiva a ajuda a ver tuas experiências como parte de um crescimento pessoal. Você olhou, viu no passado, não apenas o que errou, mas quantas pedras no caminho você foi capaz de fazer essa pedra ser uma ponte e não um obstáculo. Isso é um sinal de inteligência, de capacidade, de evolução, de uma boa espiritualidade. Os ritos de passagem são muito importantes na vida do humano. Então, vou considerar os ritos de passagem e o que Zweig chamou de tempo liminar. Nessa obra dela, ela destaca que, em nossa cultura, quase não oferece ritos de passagem para a velhice. É verdade. A aposentadoria vira uma festa. E depois, silêncio. Parece que tudo foi desligado. E aí vem o sentido da vida, qual é? Esse questionamento, né? Então, inspirando-se em Ron Denis, ela fala de 3 etapas para atravessar transições. O desapego. Outra, o tempo liminar. E novos começos. Essas são as 3 etapas para atravessar essas transições. O que ela chamou de tempo liminar é aquela fase em que não somos mais quem éramos, mas ainda não sabemos quem estamos nos tornando. É desconfortável, mas é fértil, é bom, é necessário. E o desapego, que os orientais tanto respeitam, e é tão necessário para nós ocidentais também, né? E aí vem o exemplo do desapego, com o caso de Maria, que se aposentou após 30 anos como professora. Ela sente a dificuldade de deixar essa identidade profissional para trás. Ela que atendeu aquela criança que era filha de uma outra criança que foi aluna dela. Ela começa a desapegar de suas antigas responsabilidades. E aí reconhece que não precisa mais se definir apenas pelo trabalho. E esse reconhecimento de não se definir mais pelo trabalho é de grande importância para o desapego. Mas vamos ver, então, um exemplo de liminar, essa fase liminar. Então vem o caso, vamos lembrar aqui, foi o caso de João, que após a morte de um ente querido, ele entrou num período liminar. Ele se sentiu perdido, sem propósito na vida, viveu como quem está vivendo uma fase de transição, onde ele não é mais a pessoa que era, mas ainda não sabe em que se tornará. E o que vai ocorrer nessa situação são grandes possibilidades de novos começos, porque esses novos começos
o que vai fazer com que a gente possa viver essa experiência do envelhecimento de uma forma melhor. Então, o exemplo de Ana. Após um divórcio, decide iniciar um novo capítulo em sua vida. Ela se matricula em um curso de arte, ela redescobre sua paixão pela arte e criando novas conexões sociais, simbolizando um novo começo. São novos colegas, trabalhos feitos em grupo, uma vida que reacende para ela esse novo começo tão importante, tão necessário que ela pudesse viver e que de repente veio descobrir dessa forma, porque envelhecer de dentro para fora é o que nos interessa. Então vamos considerar o que a Zweig quis dizer com isso, né? Envelhecer de dentro para fora significa que a principal transformação não está em buscar mais atividades. A gente está falando do envelhecer de dentro para fora. Então, em lugar de buscar mais atividades ou construir novas experiências, se procura reorganizar a forma de se relacionar consigo mesmo e se relacionar com os outros, e principalmente se relacionar com o tempo. Isso implica em deslocar aquele centro de gravidade da vida do fazer para o ser, do controle para a confiança, da imagem externa para um sentido de si que aceita limites sem perder dignidade. Reflitam essa questão de uma nova perspectiva para que a velhice deixe de ser apenas restos de vida. Não se pode viver assim. Em vez de viver resto de vida, passa a ser um campo de trabalho da alma, tão sério e importante quanto qualquer outra fase. E não fica preso àquela ideia de uma decadência, de algo empobrecido, de algo intolerável. É uma maneira de transformar esse olhar. Uma outra paciente que é contado é Clara, que tem 68 anos. Essa senhora sempre se sentiu pressionada a manter uma aparência jovem. Ela colocava botox, ela frequentava lá, os esteticistas, né? Mas ao longo do tempo, ela começou a se concentrar mais no seu bem-estar interior. Ela reconheceu que o processo de envelhecer de dentro para fora era feito dessa maneira, em lugar de estar querendo lutar contra o que a natureza fez, e que é o processo natural de todos que vivem, ela procurou fazer esse envelhecer de dentro para fora. Então, Clara inicia um diário, ela começa a fazer um diário refletindo sobre suas emoções, sobre suas experiências passadas, o que ajuda a entender melhor as crenças sobre o envelhecer. Porque essas crenças sobre o envelhecer são terríveis. Muitos ficam aí sofrendo, padecendo, devido a uma maneira de pensar sobre o envelhecer. As práticas espirituais são imprescindíveis. Então, Clara começa a meditar diariamente, procurando conectar-se com sua essência, e aceitando a natureza, as mudanças que vêm com a idade, passando a gostar de estar vivendo, de procurar ver a família, o quanto cresceu, o quanto se amplificou, e quanto amor ela tinha dessas pessoas descendentes, parecendo que havia ali uma imortalidade, ela continuaria a viver através dessas pessoas descendentes dela. Em vez de temer o envelhecimento, Clara passa a vê-lo como uma oportunidade para crescimento e aprendizado contínuo. Então, a verdadeira beleza vem de dentro. Então, a autora traz histórias de pessoas que reinventam a vida tardia. Alguns mudam
a forma de trabalhar, outros, se dedicam a causas sociais, à arte, à espiritualidade, principalmente, relações mais autênticas. Espiritualidade não é ter uma religião e frequentar como quem frequenta um clube. Fazer viver a espiritualidade depende como está olhando sem dogmas. Em muitos casos, não se trata de fazer mais, mas de fazer diferente, diminuir a velocidade externa e aprofundar a presença nas poucas coisas essenciais. A gente está num momento que a vida corre, as pessoas querem coisas rápidas, olha no Instagram coisas que duram segundos, não pode passar de 1 minuto, e os produtos estão cada vez mais assim, uma sociedade da velocidade e da pressa. Quando a pessoa consegue aposentar internamente, aparece espaço para criatividade, para contemplação e uma alegria menos dependente de desempenho. A grande questão é saber vivenciar e experienciar esse envelhecer de dentro para fora. Portanto, o envelhecer, nessa chave, não é um apêndice triste da juventude, mas uma fronteira complexa, física e emocional. Essa fronteira complexa, física, emocional, moral, cognitiva e espiritual, é que pede consciência e coragem. Assim, você pode envelhecer e fazer aquela pergunta decisiva que deixa de ser como evitar a idade e passa a ser como deixar que a idade me transforme por dentro, passa a viver com mais verdade, com compaixão e com sim. Isso é que importa muito, né? Então, quando aceitamos esse chamado, a velhice pode se tornar um tempo em que a pessoa finalmente se autoriza a ser quem sempre foi por dentro, e com menos máscaras, sendo ela própria no sentido de poder experimentar e ouvir o que a alma pede. Então essa pessoa será muito mais alma do que aquele profissional, médico, professor, psicólogo, etc. Eu espero que vocês leiam esse livro e que possam gostar dessa nossa conversa. Teremos sempre isso constantemente, com uma participação de orientar as pessoas na vida.